Olá, tudo bem? Vamos dar seguimento então ao nosso curso de marketing. Vamos começar então falando sobre o mix de marketing, né? O mix de marketing, como eu já falei anteriormente, ele engloba, né, os 4 P's, famoso aí com o Kotler. O Kotler foi responsável por difundir, né? Então, é, esses 4 P's, né? Inicialmente, dando uma ideia, né, contextualizando como que era então o marketing antes, né? Lá por meados de 1930, a gente teve no Brasil a Revolução Industrial, né? E foi a partir daí que começou então a produção em massa. E como é que era então essa antes da produção em massa, né? Antes era tudo artesanal, né? Tinha os artesãos, tinham as costureiras, tinha o pessoal que fazia móveis nas suas próprias residências. Então era tudo feito manualmente, né? Caso a gente quisesse uma roupa, a gente precisava comprar a roupa e ir numa costureira para mandar fazer, né? Tirava as medidas e fazia roupa sob medida. A mesma coisa acontecia com móveis, né? Então, antes dessa revolução industrial, era tudo muito artesanal, tudo muito sob medida, né? Tudo muito personalizável. Após então a Revolução Industrial, começou então a produção em massa, né? Ou seja, produtos feitos para todo mundo, né? A gente tem um grande marco, como ficou muito famoso, né? O Fordismo, né? Com a construção daqueles carros que a gente via, né? Que a gente via nos filmes, assim, aquela produção imensa de carros, todos iguais, e quem quisesse comprar teria que ser aquele modelo de carro, né? Não era personalizável, né? Então a gente tem aí o marketing 1.0, que se começou com a Revolução Industrial. Como é que era feito então o marketing nessa época? Era basicamente em feira, né? Tinha aquelas feiras grandes, o pessoal ia lá e anunciava os produtos. Era aquele único produto para todo mundo, não se podia, não se escolhia cor, não se escolhia modelo, era o que tinha disponível, né? Aí passou um tempo, começou-se então a notar que a opinião do consumidor era muito importante, né, era determinante para confeccionar um produto para ele ser mais vendido, né, para vender mais, para ter mais lucro. Então começou-se aí, né, o marketing 2.0, né, que o foco já não é mais tanto no produto e sim no consumidor, né. O gosto do consumidor passa a influenciar a produção dos produtos, né, a confecção, a cor, o modelo. Então, a diferença do marketing 1.0 para o 2.0 é o foco, né? O 2.0 começa-se a ter um foco mais no consumidor e nas suas preferências, né? Após o marketing 2.0 tem o marketing 3.0, que aí já se foca nos valores, né? Como que os produtos eles não se vendiam sozinhos, era necessário então inserir mais atributos nesses produtos para poder chamar atenção. O que cada produto traz de valor para as pessoas, né? E a partir daí confeccionar esse produto com essas suas características. E após o marketing 3.0 surge então o marketing 4.0, que daí já entramos no mundo digital, já bem mais atualizado, né? Ferramentas digitais como rede social, né? Marketing direto, né? Usar o WhatsApp, usar o e-mail para atingir então o seu consumidor. Mas então vamos nos prender então mais no marketing 3.0, né? E por que a gente vai estudar o marketing 3.0? Por que a gente vai focar nessa etapa, né? Porque é nessa etapa que surge Kotler, né, com seu famoso 4P, né, que ele divulga os 4Ps de marketing, né, preço, produto, praça e promoção, e baseado nesses quatro elementos é que as empresas começam então a criar valor, né, e despertar esses desejos nos consumidores para fazer com que eles comprem mais. Uma leve, então, passagem sobre três autores. Né? O primeiro é o Neil Hopper Borden, lá de 1865. Né? Esse autor foi o primeiro que começou a identificar esses elementos aí do marketing, né? Preço, produto, prazo e promoção. Ele começou a identificar esses produtos dentro
no ambiente mercadológico, né? E ele deu o atributo, ele comparou esses elementos com uma receita de bolo, né? Comparou o bolo como se fosse um produto, como se fosse o produto que a empresa está fazendo, e esses elementos, né, do 4P como se fossem ingredientes. Esses ingredientes, eles deveriam fazer parte desse bolo, desse produto, né, para poder alcançar, então, a eficácia, né, mercadológica. Então, logo depois do Neil Hopper, chegou então em 1978 o McCarthy. Né? O McCarthy ele simplesmente pegou essa ideia de ingredientes de bolo, né, lá do Hopper, do Borden, né, 65, e ele então estruturou nos 4Ps que a gente conhece hoje. Né? Então, basicamente, o McCarthy que é o criador dos 4Ps. Mais tarde, esse é o McCarthy, mais tarde, então, lá a partir de 98, chegou o Philip Kotler, que é esse senhor aí que está bem abaixo do vídeo de vocês. O Kotler, então, é famoso por pegar esses 4Ps do McCarthy, dar mais uma repaginada e publicar ele livre e fazer a difusão, então, no mundo inteiro. Né? Então, a criação dos 4Ps é de McCarthy, mas quem difundiu essa ideia, quem aperfeiçoou e gerou mais estudos sobre esses 4Ps foi o Philip Kotler, lá a partir de 98, que lançou vários livros, então, referente a isso. Por isso que se você pesquisar aí na internet, né, quem é o pai do marketing, né, quem é o responsável pelos 4Ps, provavelmente vai aparecer o Kotler e também o McCarthy. Então, para vocês verem que isso é uma rede, né, é uma evolução do marketing ao longo dos anos, lá de 1865 até os dias de hoje. E aqui eu trouxe algumas definições, né, do que é marketing, né? E eu vou me prender na segunda ali, né, que é a de Philip Kotler de 96, né? Ele diz que o composto de marketing é um conjunto de variáveis controláveis. Quando ele se refere a variáveis controláveis, ele quer dizer que quem controla isso, né, é a empresa, né? As empresas, né, o departamento de marketing que é responsável por despertar o desejo e fazer e controlar essas variáveis que a empresa tem o poder, né? E utilizar essas variáveis para influenciar a resposta dos consumidores, né? Então veja bem, nessa simples definição, Kotler passa então para a empresa, né, essa missão, né, de controlar essas variáveis através do departamento de marketing, né? Então, agora que a gente já viu, né, como é que nasceu o marketing, a evolução dele, né, os principais autores, vamos falar um pouco então sobre basicamente o produto, né? Quais são as decisões de um produto? Aqui entramos no primeiro P do marketing, que é o produto. Mas antes de entrar aqui, é só fazer uma ressalva, né? Nós temos esses 4Ps, mas eles não são abordados de maneira separada, eles trabalham em conjunto. Ao longo desse, a gente vai conversando, várias vezes vou misturar os 4Ps, porque é um pouco difícil falar deles separado. Eles são, como lá o Borden lá falou no começo, é uma receita de bolo, né? São ingredientes de um bolo, de uma receita. Tu não consegue separar eles. Quando tu fala de produto, inevitavelmente tu vai estar falando de preço, tu vai estar falando de logística, de promoção, né? Então, em alguns momentos eu vou estar misturando, tá? Esses P's. Mas basicamente eu vou estar focando mais em cada módulo que nós passarmos. O primeiro dele, então, é o produto, né? Antes da confecção, antes de fazer um produto, uma empresa precisa tomar, então, algumas decisões sobre ele, né? Como que vai ser o meu produto, né? E a primeira decisão que a empresa tem, né? Uma das primeiras decisões que a empresa tem que tomar, né? É sobre os atributos do meu produto, né? E eu trago, então, aqui a qualidade. A qualidade, ela é um atributo que ela depende muito da pessoa que vai adquirir esse produto. Qualidade para uma pessoa pode ser determinada por um conceito e para outra pessoa outro conceito. Né? Então Kotler ele traz para nós duas dimensões da qualidade, né? O nível e a consistência. A qualidade, quando a gente se refere a nível, é o desempenho das funções. Ela pode ser somente isso. Eu compro um produto e se ele fizer o que ele está dizendo que ele vai fazer, né, o que ele se compromete a fazer, perfeito, ele já tem qualidade. Um exemplo é o relógio, né? Eu vou comprar um relógio. O que um relógio tem que fazer? Marcar as horas, são as funções básicas de um relógio.
Ele desenvolveu, ele fez, desenvolveu é, a finalidade dele, desenvolveu, perfeito. Então, para ele tem qualidade, ele tem um nível de qualidade, ele funciona de acordo com o que ele se comprometeu a fazer. O segundo nível de qualidade é a consistência, ou seja, ele não apresenta defeitos, né? Ele trabalha conforme ele foi anunciado, né? E ele não tem defeitos, não tem defeito nenhum. Não apresentar, ou seja, todo o produto ele tem uma garantia, né? Quando a gente vai na loja comprar um produto, ele tem a garantia básica de 3 meses, né? Então, se esse produto nesse tempo não der defeito, ele tem uma consistência, ele tem aquela qualidade, ele não estragou. Porém, se ele antes desse prazo é defeito, então quer dizer que ele já não tem qualidade, né? E aí a gente pode se perguntar, né? Bom, então qualidade, ela tem a ver com preço? Então, para mim, ter um produto de qualidade, eu tenho que cobrar alto? Não necessariamente, né? São escolhas que as empresas fazem, né? Tu pode ter um produto não com uma qualidade não tão boa e cobrar barato por ele, né? As pessoas vão comprar, se precisam daquele produto, elas vão comprar, elas vão pagar menos por aquele produto, já sabendo que a qualidade não é tão boa assim. No Brasil, a gente teve uma febre, não vou recordar o ano, das lojinhas de 1,99, né? Essas lojinhas ofereciam produtos com uma qualidade um pouco baixa, né? Então, ela teve muita fama, as pessoas iam lá e compravam bastante, porque o preço era muito baixo. E a qualidade, se comprasse um produto e daqui um pouco ele quebrasse, daqui uns anos ele estragasse, alguns meses depois da compra, não tem problema, o preço era muito baixo, então as pessoas não se importavam tanto com qualidade. Então é uma relação qualidade-preço. Agora veja bem, você paga muito caro por um produto e logo depois da compra ele estraga, né? Então você não vai gostar porque ele não tem consistência na qualidade dele. Então veja, quando eu falei no começo que os P's do marketing eles estão entrelaçados, aqui é um exemplo disso. Qualidade e preço eles estão entrelaçados, né? Se a qualidade, se o preço é alto, logicamente a qualidade desse produto tem que ser muito boa, porque a pessoa que está comprando, pagando aquele valor, vai exigir um produto de qualidade, um produto que não estrague e que desempenhe bem as suas funções. Aí eu trago um questionamento logo abaixo. Ter qualidade hoje é um diferencial competitivo? Lembra que lá no começo eu falei, lá nos conceitos, a gente discutiu um pouco sobre o diferencial competitivo, né? O que vocês acham, né? É um diferencial ter qualidade ou não é? Bom, hoje em dia a qualidade é um item essencial de um produto. Uma empresa que se compromete a fazer um produto, dá uma garantia de 3 meses e esse produto não atende, ela não está mais apta a concorrer com outras empresas, porque a qualidade atualmente não é um diferencial, ela é o item fundamental para qualquer produto. Se você vende um produto a um preço baixo, a qualidade também não é tão importante para quem está comprando. Porém, se seu produto é diferente, quer se diferenciar no mercado com um produto na média ou acima dela, ele precisa seguir a qualidade dos mesmos concorrentes que tem no mercado. Se não seguir, você está fora do mercado, você está perdendo cliente, vai perder consumidor, ninguém vai querer comprar o seu produto. Outra decisão que é preciso ter sobre o produto é sobre o mix de produto, ou seja, quantos produtos a minha empresa vai fazer, né? O que eu vou produzir? É exclusivamente um? São vários? Aí eu trouxe então alguns conceitos que Kotler traz ali como número de linhas, né? O que será um número de linhas de produto, né? Número de linhas de produto é quantos produtos a empresa faz. Uma empresa pode fazer roupa, pode fazer perfume, pode fazer produtos de limpeza, são linhas diferentes, são produtos diferentes, certo? Então, dependendo da dimensão da empresa, ela pode fazer vários produtos. A gente tem exemplo no mercado da P&G, né? A P&G tem uma gama muito grande de produtos, de linha de produtos. Ela produz vários, né? Tanto de cosméticos quanto de limpeza. São linhas de produtos, certo? E também a empresa pode decidir, dentro de cada linha de produto, como é que vai ser o mix, como é que vai ser essa variedade de produtos dentro da linha. Ou seja,
Se a empresa tem uma linha de produto só e ela produz sabão em pó, quanto sabão em pó ela vai ter dentro dessa linha de produto? Ela pode ter um sabão em pó destinado exclusivamente para roupas brancas, um sabão em pó exclusivamente para roupas coloridas, um sabão em pó exclusivo para tirar manchas, ou seja, é um mix dentro da própria linha, ou seja, quantos produtos eu vou ter. E além disso, ela pode decidir, além dos produtos, quais as versões que ela vai ter dentro dessa linha. Voltamos ao exemplo do sabão em pó. Temos uma linha de sabão em pó, temos sabão em pó roupas brancas, sabão em pó roupas coloridas, sabão em pó tira manchas, né? Quantas versões eu vou ter? Apenas de 1 kg, 500 gramas, 200 gramas, né? Quais as versões que eu vou ter, né? A versões em pó, a versão líquida, eu vou ter a versão grande, a versão pequena, a versão família, ou seja, qual é a diversidade? O que eu vou produzir? Essas decisões são fundamentais no início do desenvolvimento do produto, para ter uma dimensão de custo e de escala. Outras decisões de produto importantíssimas, né? Se refere à marca, ou seja, a marca é fundamental quando se desenvolve um produto, né? Então eu trouxe ali a marca, ela é um nome, pode ser um termo, pode ser um sinal que identifica o produto. No mercado hoje, a gente tem várias e várias marcas que se identificam apenas com o sinal, né? Tem exemplos de marcas esportivas, né? A Nike é uma, se você faz aquele Vzinho, né, da Nike, você vai saber que é aonde estiver, porque é uma marca muito forte, ela tem um símbolo muito forte, né? Então eu trouxe alguns atributos que é preciso ter quando se desenvolve, né, a marca. Ela tem que sugerir qualidade, né? Sugerir benefício. E a preferência, quando se desenvolve uma marca, é por nomes curtos. Veja bem, mas todos os produtos que tem no mercado, você pode fazer essa pesquisa, parar o vídeo e faça essa pesquisa sobre nomes de marcas mais famosas. Geralmente são nomes curtos, né? Nike, Adidas, Omo, Brilhante. São marcas pequenas, nomes pequenos, porque é fácil de recordar e é fácil de falar. Tem uma entonação, ela tem que ter uma entonação também favorável quando a gente vai falar ela. Imagina a marca de sabão em pó Omo, né? São só 3 letras, 2 letras, né, que formam então essa marca. Tem que ser inconfundível. E eu coloquei uma observação, por último, ali, ter cuidado com os idiomas, né? Muitas marcas, em alguns idiomas, elas mudam o significado. Eu também, né, sugiro para vocês fazer uma pesquisa sobre isso. Algumas marcas mudam de nome de acordo com o país, né? Mantém a mesma cor, o mesmo símbolo, o mesmo logotipo, mas trocam de nome, porque em certos países tem outra conotação ou tem outro significado. Então isso é bem interessante quando se discute, né, o nome da marca de uma empresa. E o outro conceito, então, é sobre embalagens, né? Como que eu vou embalar esse meu produto? Né? Então eu trouxe ali uma questão, né? Embalagem vezes rótulo. O que é o que, né? Embalagem é aquela caixa que vem por fora, né? Por fora do teu produto. Né? Ou seja, quando se envia um produto, né? Quando a parte logística faz o envio desse produto, tem uma embalagem. Né? Antigamente, bem antes lá no marketing 1.0, marketing 2.0, essas embalagens não tinham muito papel então no envio dos produtos. Era simplesmente uma caixa de papelão, uma caixa de madeira e enviava o produto. Hoje em dia já não é assim que a gente vê. Muitos produtos usam a embalagem para causar o primeiro impacto, né, no cliente. Usam cores, usam formas, formatos, materiais, então que já causam um impacto positivo no cliente, né? A mesma coisa, rótulos, né? Muitos rótulos são já preparados já para causar esse impacto. Rótulo é o que vem colado no produto, né? Quando a gente compra um refrigerante, uma água mineral, vem o rótulo ali, né? Rótulo tem diversas funções, né? Além de causar esse impacto, traz informações fundamentais, né? Por isso que se usa nesses rótulos aí a fonte da letra bonita, uma cor que chame a atenção, né? Tanto o rótulo como a embalagem, eles são responsáveis então por criar primeiro impacto no cliente, porque esse primeiro impacto aí
que vai fidelizar aos poucos o cliente, né? Que vai fazer ele comprar esse produto mais vezes, né? E pensa bem, né? Quando a empresa produz o seu produto, né? Qual é a primeira forma de contato com o cliente? É a embalagem, né? Quando o produto está na gôndola, quando a pessoa compra o produto, é a primeira vez, primeiro momento que a empresa se relaciona com o seu cliente, né? Quando ele pega o produto, né? Quando ele enxerga o produto que chama a atenção dele, né? Ou seja, tem uma informação também muito importante, né? Quando a gente vai no mercado, imagina quantos produtos a gente passa num simples corredor, né? Tem alguns estudos que falam que no mercado, numa simples ida ao mercado, em 1 minuto e meio, dois, a gente passa por mais de 300 produtos, né? Imagina, qual produto que vai chamar atenção nessa imensidão de produtos que tem, né? Então é para isso, nesse momento, que a confecção de uma embalagem, né? Uma cor chamativa, um nome, um design, um slogan é que vai fazer a diferença, né? Que vai fazer, vai chamar a atenção do potencial cliente, do potencial consumidor, para ele adquirir esse produto, certo? Seguindo então, trouxe um pouco sobre marca de serviços, né? Que também, como a gente falou lá no começo, lá nos conceitos fundamentais, serviço também faz parte, também pode ser considerado um produto, né? Eu trouxe então aqui algumas características de serviço, né? A primeira característica do serviço, né? Serviço é uma coisa intangível, né? Ou seja, a gente não pode ir no mercado e comprar um serviço. Não pode pegar o serviço, não pode saber se ele é consistente, ele não tem cor. Então, é uma coisa intangível, né? E notem, né, como é ruim a gente comprar uma coisa que é intangível. Tu não tá vendo, tu não sabe como é, né? Ele tem o serviço também, ele tem a questão da inseparabilidade, ou seja, a pessoa que presta o serviço ou a empresa que presta o serviço não se separa do próprio serviço. Ele é inseparável, né? Se eu presto o serviço, ele está ligado a mim. Né? Empresas prestadoras de serviço levam a fama de acordo, né, com o serviço que prestam, né? Dificilmente vocês vão numa consulta médica e vocês são mal atendidos, provavelmente vocês não vão voltar lá de novo. O que vocês vão pensar dessa clínica, né? A partir de uma consulta ruim? Que a clínica não é ruim, a clínica não atende bem, né? Quando na verdade quem atendeu mal foi o médico. Ou seja, tem essa questão de inseparabilidade, né? Ela tu não desassocia o prestador do serviço. Outra característica, né, fundamental do serviço é que é variável. Né? Da mesma forma que uma pessoa presta um serviço, outra pessoa presta um serviço diferente. Né? Voltando ao exemplo da clínica, vocês podem ir numa clínica e ser mal atendido por um médico, mas vocês podem voltar lá e ser atendido novamente nessa clínica por outro médico. Né? Ou seja, a mesma clínica te atendeu de forma diferente 2 vezes, porque trocou de profissional, né? Então, o serviço, ele é variável, né? É variável. Por isso, quando a gente chama alguém para fazer um concerto na nossa casa, o que a gente faz, né? Geralmente a gente busca chamar sempre a mesma pessoa, né? Eu vou chamar sempre a mesma pessoa porque ela prestou um serviço muito bom. Então, ou seja, é intangível, é inseparável do profissional e é variável. E por ser variável, os consumidores tendem a escolher e usar sempre os mesmos serviços das mesmas pessoas. E também é perecível, né? Tu não consegue comprar um serviço e armazenar ele por anos. Não, tu não consegue. O serviço como ela é intangível, tu não tem estoque de serviço, tu não consegue guardar um serviço. Tu compra ele e tu já tem que usar. Tu já usa ele, usou, acabou, né? Então o serviço tem essas 4 características, né? É intangível, é inseparável, é perecível e também é variável, né? Seguindo, os serviços eles atendem então a uma certa cadeia de valor, né? Como eu disse no slide anterior, né? O serviço, a gente geralmente procura, né, pessoas que prestam o mesmo serviço, que prestam um serviço, né, de qualidade. A gente sempre vai buscar os mesmos, né? Dificilmente a gente vai trocar. Por quê, né? Porque tem uma certa cadeia de valor, né? Tem esses elementos da figura que vocês estão vendo aí, né? Tem uma empresa, tem um marketing interno,
tem o marketing externo e o marketing interativo, né? Ou seja, como que funciona, né, isso numa empresa? Olha só, a empresa ela precisa fazer o marketing interno. E com quem que ela faz o marketing interno? Com os seus próprios funcionários, né? Ou seja, né, trata o seu funcionário bem, trata o seu funcionário com empatia, com qualidade, oferece um bom local de serviço, oferece, né, os EPIs adequados, trata ele bem, remunera muito bem. Ou seja, o cliente interno, o funcionário nesse caso, ele é feliz na empresa, né? Ao mesmo tempo, essa empresa faz um marketing externo, que é voltado para o seu cliente, ou seja, nesse momento, a empresa vende o seu serviço para o consumidor final. Ela vai passar uma imagem de confiabilidade, que é uma empresa eficiente, que é uma empresa que faz jus ao valor do serviço que ela cobra, né? Ela transmite tudo isso para o consumidor final. Ou seja, temos dois marketing aí, um para o público interno, que são os funcionários, e outro para o público externo, que são os consumidores. Pois bem, agora você veja embaixo que tem o marketing interativo, né? Que é do funcionário para o cliente, né? E esse é fundamental, né? Quem vai falar bem, quem vai prestar um bom serviço para o consumidor final é o funcionário que é bem tratado, é o funcionário que tem uma boa remuneração, é o funcionário que tem uma qualidade interna, uma qualidade de vida interna, né? Esse funcionário que está feliz no trabalho, provavelmente ele vai fazer bem o seu serviço, né? Ele vai falar bem da empresa para o consumidor final, porque na verdade não é a empresa que presta o serviço, é o funcionário, né? Anteriormente eu dei o exemplo da clínica, né? O médico que trabalha na clínica, ele não é a empresa, ele é um funcionário da empresa. E conforme ele é tratado, conforme tem um ambiente interno, é que ele vai refletir isso para funcionar para o seu consumidor, para quem ele está prestando o serviço. Ou seja, esse marketing interno, ele é muito importante e ele é composto desses elementos, né? Se um deles não for bem feito, bem provavelmente que essa cadeia de valor Então, vai se pessoal, para o desfazer, vídeo não ficar vai se longo, vamos desmanchar, interromper né? aqui. E a tendência E no dessa próximo empresa não slide ter a gente segue, sucesso no então, mercado é vamos muito falando grande, de né? produto, certo?